Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 23 de março de 2019. Este aqui é o programa do Felipe Aquino. É a penúltima edição deste mês de março de 2019. Hoje é dia 23, semana que vem ainda é dia 30, ainda vai ter mais um dia até chegar o 1º de abril, ok? Enfim, vamos prosseguir aqui. Estamos começando aqui o programa deste dia 23 de março de 2019. E no programa de hoje a gente vai destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? Tudo isso agora no primeiro bloco, dentro de alguns instantes. Vamos destacar também as notícias esportivas, já no segundo bloco, tudo que aconteceu no mundo esportivo esta semana. A gente vai destacar tudo que aconteceu nos campeonatos estaduais, que já estão indo aí para fases decisivas, gente. Alguns estaduais aí já decidindo aí fases mata-mata ainda aí, para chegar à grande final aí pro próximo mês, abril, ok? A gente vai destacar tudo aqui, a gente vai detalhar tudo aqui, diversos estaduais aqui pelo Brasil. Também a gente vai destacar a Copa Sul-Americana, que teve ao menos um brasileiro entrando em campo esta semana, e a gente vai destacar a nova leva de jogos da primeira fase que aconteceu esta semana, e vamos destacar tudo aqui, ok? Nas notícias esportivas. Vamos também destacar notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, semana quente de novo aí, aconteceu fatos aí inusitados aí, inesperados, a gente vai destacar tudo aqui no programa do Felipe Aquino hoje. Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete, que nós vamos destacar os resultados das loterias hoje aqui no programa do Felipe Aquino, no final do programa. E também os salves no final do programa. Daqui a pouco vou exibir aqui os critérios de participação para você interagir conosco nas redes sociais, ok? Agora, do Felipe Aquino. The money when you pay the rent. Did you Boa noite! Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 23 de março de 2019 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então no programa de hoje, estamos começando aqui mais um Nada Além da Verdade. E no programa de hoje eu tenho uma meia dúzia de fichas, ok? Isto é, são 6 fichas. Então, vou colocá-las aqui no meu expositor. 1, 2, 3, 4, 5 e o número 6. Muito bom, são 6 fichas, vamos fazer o sorteio do participante do quadro de hoje, ok? Então, senhoras e senhores, é 1, é 2, é 3 e... Parou! Muito bom, então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje é o número, prestem atenção, vai aparecer aí, é o número 3, pode entrar, Michel Sazon, seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino!
Muito bom, Michel Sazon, então, que nome, né? Michel Sazon, parece que é o nome derivado do espanhol, né? O sobrenome, que engraçado. Enfim, Michel Sazon, seja bem-vindo aqui ao programa do Felipe Aquino. Então você pode ficar à vontade aí, se sente aí. A produção vai servir um lanche bom aí pra você, cortesia do programa. Muito bom, ok? Show de bola. Então, enquanto ele se prepara aqui, o Michel Sazon, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Então, são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as principais. Vale de R$5.000 até R$100.000. Se você mentir em uma dessas perguntas, você ainda consegue levar uma conta para casa. Por exemplo, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de R$100.000, você só leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, leva R$25.000, que é a metade de 50 mil. Você também vai concorrer a uma pergunta bônus, depois de falar a verdade, até R$100.000. Mas nesta pergunta bônus vai concorrer a R$1 milhão. E você não pode falar mentira nesta pergunta. Por quê? Se você falar mentira nesta pergunta, você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou e você só vai levar o prêmio de participação do programa, que é R$1.000. Vai perder todo o seu dinheiro se você mentir nesta pergunta, ok? Então é bom a gente ser sincero, vamos ter que caprichar, que o jogo não está fácil. Muito bom, então a gente viu aí a grade de perguntas, tudo concatenado, tudo perfeito, ok? Senhoras e senhores, está preparado, Michel? Olha só, o computador não, você passou por um treinamento de perguntas e respostas dentro de um polígrafo, colocaram lá umas ventosas em você para medir seus batimentos cardíacos, a sua pressão arterial. Lá você podia falar mentiras. A máquina lá gerou para você umas 100 perguntas, só que aqui no palco, já que você foi sorteado para participar aqui no palco você não pode falar mentiras. Aqui é nada além da verdade, só tem que falar a verdade, ok? Então, está preparado, Michel? Ok. Então, senhoras e senhores, o computador já está processando as primeiras perguntas aí. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$5.000, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Você já teve preguiça de fazer alguma tarefa escolar? Bora lá então. Você já teve preguiça de fazer alguma tarefa escolar? Sim? Sua resposta é sim? Para essa pergunta? Sim? Ok, então ele disse sim. Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Michel Sazon. Você já ganhou R$5.000, ok? R$5.000 garantidos. Bom, e agora vamos para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$10.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Bora lá. Na sua escola, você já mentiu para a sua professora sobre seu boletim escolar? Bora lá então. Na sua escola, você já mentiu para a sua professora sobre seu boletim escolar? Sim? Sua resposta é sim para esta pergunta? Você já mentiu? Ok, então ele disse sim.
Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Michel. Você já ganhou 10 mil reais, ok? 10 mil reais garantidos. Muito bom, show de bola. E agora vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Eita, que situação. Bora ver aqui se você vai sair bem nessa. Por causa de um desentendimento na sua casa, você já deu um mata-leão no seu cachorro pitbull? Bora lá. Por causa de um desentendimento na sua casa, você já deu um mata-leão no seu cachorro pitbull? Sim, você já deu. O cachorro queria atacar alguém, aí você teve que partir pra cima e teve que dar o mata-leão. Eita, que situação, já ganhou garanto aqui os 20 mil. Então, é sim a sua resposta, né? Ok, então ele disse sim, sim. Então, senhoras e senhores, valendo 20 mil, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Michel. Você já ganhou 20 mil reais, ok? 20 mil reais garantidos. Muito bom. Então agora vamos para a quarta pergunta do jogo. Agora o prêmio é 30 mil reais, ok? Vamos para a quarta pergunta do jogo e o prêmio é de 30 mil reais, ok? Podemos? Ok. Então, roda no vídeo. Numa emergência, você já desentupiu uma privada usando ácido sulfúrico? Bora lá então. Numa emergência, você já desentupiu uma privada usando ácido sulfúrico? Sim? Sua resposta é sim? Você já desentupiu uma privada usando ácido sulfúrico? Sim, né? Sua resposta é sim para essa pergunta. Ok, então eu vou colocar aqui o sim. Sim. Então, senhoras e senhores, vamos ver o que diz o laudo das compatições. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Michel. Você já ganhou 30 mil reais, ok? 30 mil reais garantidos. Muito bom, 30 mil. Ó, e agora vamos para
Vamos para a quinta pergunta agora. Só que agora eu vou ter que fazer uma pergunta para você. Você para com seus 30 mil, que você já está garantido aqui, ou você continua para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 50 mil. Se você mentir na próxima, você leva só 15 mil, metade de 30 mil. Então, para ou continua? Vai continuar? Ok. Então, senhoras e senhores, ele vai continuar para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? 50 mil reais, ok? Então, vamos lá, roda no vídeo. Eita! Vamos lá. Numa tentativa de assalto, olha isso. Numa tentativa de assalto, você já quebrou um cristal na cara de um ladrão? Eita! Bora lá. Numa tentativa de assalto, você já quebrou um cristal na cara de um ladrão? Sim? Sua resposta é sim? Tem certeza? Numa tentativa, você já quebrou ou a sua resposta é não? Ainda tá pensando? Você não tem certeza se você já quebrou. Enfim, é sim ou é não? Não? Não quebrou? Então agora a sua resposta é não para essa pergunta, né? Então, por sua conta e risco, a sua resposta é não? Muito bom, ok, então ele disse não. Não. Então, senhoras e senhores, valendo 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! 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 Acabou o jogo! A máquina acha... veja como são as coisas, Michel. A máquina acha que você já quebrou sim um cristal na cara de um ladrão, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Eu não sou a máquina e eu não posso discutir, ok? Então, você vai sair daqui do programa, Michel, com 15 mil reais. É a metade de 30 mil, ok? Então, muito obrigado pela sua participação, Michel. Então, pode sair por ali. Ok, muito bom. Então, senhoras e senhores, com esse estúdio dourado hoje aqui, a gente encerra o Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 23 de março de 2019, ok? E a gente volta no próximo programa, ok? Então, até lá! Tchau! Muito bom! Então, a gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Então, senhoras e senhores, vamos para o intervalo comercial no programa deste dia 23 de março de 2019. E no próximo bloco aqui, vamos destacar as notícias esportivas. Vamos destacar tudo sobre os campeonatos estaduais, Copa Sul-Americana e muito mais, ok? Vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque nesta semana, essa penúltima semana do mês de março de 2019 aí, que a gente já vai entrar na última semana do mês de março, ok? Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete para a gente destacar os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já! Não saia daí!
Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 23 de março de 2019. Muito obrigado pela sua audiência, que já estava assistindo aí o programa desde o primeiro bloco aí. A gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante não deu sorte, ele mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas não é prêmio que ninguém sai de mãos abanando daqui não, ok? Enfim, vamos agora para o segundo bloco do programa do Felipe Aquino, que agora de cara a gente vai destacar as notícias esportivas, ok? Mas primeiramente, para os salves no final do programa, vamos destacar aqui os critérios de participação, ok? Então, olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp, então coloca aí no vídeo o WhatsApp. Tá aí, ó, é o 992882816, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos começar aqui o segundo bloco do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, as notícias esportivas estão no ar, ok? Bom, começou aí uma maratona decisiva dos campeonatos estaduais, que dentro mais de algumas semanas aí, até pelo menos o domingo de Páscoa, que vai ser exatamente no dia 21 de abril, que é dia de Tiradentes também, até o dia 21, a maioria desses estaduais vão ter que estar acabando. Enfim, começou, gente, a grande maratona da fase decisiva aí dos campeonatos estaduais, já terminando aí as primeiras fases e definindo aí as fases decisivas. É o caso aí do Campeonato Paulista. A gente vai já destacar aqui o que foi definido. E além do mais, teve só um brasileiro entrando em campo em uma competição de meio de semana que é própria mesmo, que é a Copa Sul-Americana. E teve outros jogos começando na primeira fase da Sul-Americana. E a gente vai destacar também aqui no programa, ok? Então, a gente vai começar aqui, colocando tudo em ordem aqui. Vamos começar destacando tudo sobre esses estaduais, ok? Então, bora lá. Vamos começar com o Carioca, ok? 2 rodadas. Também teve dose dupla de rodadas, né? Tudo para definir aí já classificados para fases decisivas, ok? Então vamos colocar em tela cheia. Muito bom. Começando aqui com o Carioca. O Carioca ainda tendo aí... Foi 2 rodadas aí de Taça Rio e vamos ter mais uma rodada para encerrar aí essa primeira parte aí da Taça Rio, até chegar aí nas fases decisivas da Taça Rio, que é as semifinais e a final, ok? Enfim, no Carioca, no último fim de semana tivemos... Ó, o Flamengo não venceu no último fim de semana, empatou com Volta Redonda em 0-0. E o Vasco, gente, também não venceu. E foi pior que o Flamengo. Perdeu para a Cabo Friense de 2-0. E o Vasco protagonizando aí a sua primeira derrota no Carioca todo e também no ano todo. Que quebrou aí uma invencibilidade de uns 15 jogos sem perder. Olha só, a Cabo Friense tirou a invencibilidade do Vasco neste jogo. Que situação. E tivemos Fluminense e Botafogo. Clássico Fluminense e Botafogo. E o jogo foi 1-1, ok? Foi 1-1. Tivemos outros jogos aí, como Bangu 3-0 na Portuguesa, Madureira 2-0 no Resende e o Boa Vista 1-0 no Americano. Aí a outra rodada, a quinta rodada, foi no meio de semana e ó, o Flamengo voltou a vencer. Depois aí de 2 rodadas só empatando, venceu o Madureira de 2-0. O Vasco da Gama também venceu o Resende de 2-0 e o Botafogo goleou, ó, a Cabo Friense a Portuguesa de 4-1, gente. O Botafogo venceu a Portuguesa de 4-1. Tivemos Fluminense vencendo também o Boa Vista de 3-0.
E os outros jogos aí, ó, Cabo Frense 1x1 no Volta Redonda, Bangu 2x0 no Americano, ok? Tá aqui, gente, ainda não definiu aqui quem tá ainda nas fases decisivas, semifinais, mas na semana que vem a gente destaca aqui quem tá disputando essas fases decisivas, ok? Principalmente aqui do segundo turno da Taça Rio. Esse carioca aqui é um regulamento doido que deixa todo mundo confuso, ok? Vamos agora destacar o estadual, é o Paulista. O Paulista definiu uma fase decisiva, as quartas de final. Mas primeiro vamos destacar aqui as últimas 2 rodadas da fase normal. A 11ª rodada tivemos... Oh, meu Deus do céu, olha o que eu vi. O Santos jogando em casa, perdeu para o Novo Horizontino. Pequeno, gente, o Novo Horizontino. O Santos perdeu para o Novo Horizontino de 1-0. Que situação do Santos. O São Paulo, teve clássico São Paulo e Palmeiras nessa 11ª rodada, que foi no último fim de semana. São Paulo não venceu o Palmeiras. Palmeiras venceu o São Paulo de 1-0. Também tivemos o tradicional derby campineiro, o tradicional clássico de Campinas, Ponte Preta e Guarani. E a Ponte Preta venceu de 3-0, gente. Que resultado. O Corinthians venceu o Oeste de 1-0. E tivemos outros resultados aí, como o Bragantino perdendo para o Ituano de 3-0, Red Bull Brasil vencendo o São Bento de 3-2, Ferroviária vencendo o São Caetano de 2-0, Mirassol empatando o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Partiu 12ª rodada. O Corinthians venceu o Ituano de 1-0, o Palmeiras venceu a Ponte Preta de 1-0, o São Paulo empatou com o São Caetano em 1-1. De novo isso! Que situação que o Santos teve agora no final, deu uma decaidinha. Eu sei que tá, olha ali, eu tô observando embaixo, tá classificado. Mas o Santos não tá muito bem assim pra chegar em final, não. Olha lá, perdeu de outro pequeno, gente. O Santos perdeu no fim de semana para o Novo Horizontino de 1-0, jogando em casa. E olha a situação, jogando fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu de 4-0, gente. É isso que vocês estão vendo, não é bug não. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu de 4-0 o Santos. Que decaída que deu o Santos agora nessas 2 últimas rodadas da primeira fase, gente. Agora se o Santos perde de novo nas quartas de final ali, cai do Paulista todo. E vai seguir a todo pro ano, aí vai aí Brasileirão, vai continuar a Copa do Brasil, não tá mais na Sul-Americana. A situação do Santos esse ano não vai ser nada diferente. E tivemos outros jogos ali do Oeste, 1-1 no Mirassol, Guarani perdendo pro Red Bull Brasil de 2-1, Novo Horizontino empatando com a Ferroviária em 1-1 e o São Bento vencendo o Bragantino de 1-0. E as quartas de final estão formadas. E os 4 grandes presentes. Tinha alguns aí ameaçados, é o caso do São Paulo, até mesmo o caso do Santos, mas estão aí. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Santos. E o Santos vai pegar o Red Bull Brasil, o Palmeiras vai pegar o Novo Horizontino, o Corinthians vai pegar a Ferroviária e o São Paulo vai pegar o Ituano, ok? Tá aí, ó. Estes aí são os jogos das quartas de final que já vão começar neste fim de semana. E vai ter até. Esse aqui vai ser ida e volta e vai até o meio da próxima semana, ok? Até a gente definir quem será os semifinalistas para os fins de semana do dias 30, 31 até lá para início de abril, ok? Vamos agora para o Campeonato Mineiro. Mesmo formato do Paulista aqui. Então, logo destacando aqui para a gente não perder muito tempo. Na 10ª rodada, tivemos Cruzeiro vencendo o Tupi de 3-0 fora de casa. O Atlético Mineiro enfrentou o América Mineiro e venceu de 3-2. O Atlético Mineiro venceu o América Mineiro de 3-2. E só, tá aí, ó. Tivemos também Caldense 3-0 no Tupinambás. Patrocinense perdendo Boa Esporte 2-1. O Guarani empatando com a Tombense em 1-1. E o Vila Nova vencendo o RT de 1-0, ok? E na outra rodada ali, a última rodada da primeira fase, tivemos o Cruzeiro vencendo a Caldense de 3-0. O América Mineiro empatando com o Guarani em 2-2. E o Atlético Mineiro vencendo o Tupinambás de 2-1. O Boa Esporte venceu o Vila Nova de 2-0. O RT venceu o Tupi de 2-1. E o Tombense venceu a Patrocinense de 3-0. Quartas de final formadas aqui, ó. E o Cruzeiro vai enfrentar a Patrocinense. O Boa Esporte vai enfrentar o Tombense. O Atlético Mineiro, que já tinha enfrentado ali o Tupinambás na 11ª rodada, venceu de 2-1. Vai enfrentar de novo o Tupinambás agora nas quartas de final. E o América Mineiro vai encarar a Caldense. Ok? Tá aqui, ó. Jogos do Campeonato Mineiro, ok?
Vamos agora para o Paranaense, que aqui não tem nada definido, mas vamos destacar. Segunda rodada e a terceira rodada do segundo turno do Paranaense, a Taça de Seu Crush. Segunda rodada tivemos o Atlético Paranaense empatando com o Maringá em 0-0. Tá certo esse resultado aí, produção? Quero só confirmar que está certo, né? Enfim, deixa eu só logo destacar aqui os outros resultados, né? Enfim, tivemos tem 2 cascavéis aqui nesse Campeonato Paranaense. Aí o Coritiba enfrentou na segunda rodada o Futebol Clube Cascavel. O Cascavel Futebol Clube e venceu de 2-0. Ok? E o Paraná enfrentou... A equipe do Paraná enfrentou o Rio Branco e venceu de... o Rio Branco venceu o Paraná de 1-0. O Paraná perdeu esse jogo. Ok? Enfim, tivemos só fazendo a correção aqui. O Atlético Paranaense enfrentou o Maringá e venceu de 4-0, ok? O Atlético Paranaense venceu o Maringá de 4-0 pela segunda rodada, ok? Então tá aqui, ó. A gente já destacou aqui, assim, e o Cianorte ali enfrentou o outro Cascavel, que é o Clube Recreativo, e venceu de 1-0. Enfim, o Atlético venceu de 4-0. O Coritiba venceu o Cascavel Futebol Clube de 2-0. O Paraná perdeu pro Rio Branco de 1-0, ok? Enfim, vamos à terceira rodada, que teve o Atlético Paranaense vencendo o Operário de 3-0. E o Coritiba perdeu para o outro Cascavel, o Clube Recreativo, de 1-0, ok? E o Paraná perdeu para o Cianorte de 2-1. O outro Cascavel ali, o Futebol Clube, perdeu para o Rio Branco de 1-0 também. Londrina venceu o Maringá de 2-1. E só, ok? Tá aqui, ó. Estes aqui são os jogos do Paranaense. E agora vamos para o Catarinense. O Catarinense teve jogos pela 13ª rodada. É verdade isso? 13ª rodada no último fim de semana. Tivemos o Avaí vencendo o Figueirense Tivemos o clássico Avaí Figueirense. E o Avaí empatou em 0-0, ok? E tivemos Criciúma vencendo o Tubarão. Tubarão de 1-0. E tivemos também o Joinville vencendo a Chapecoense de 2-1. Fora de casa, ok? O Ercílio Luz, Avaí, Figueirense aí, né? Aí tivemos os jogos da 14ª rodada, que foi entre Chapecoense e Tubarão, 0-0. O Avaí venceu o Marcílio Dias de 3-1. O Criciúma empatou com o Brusque em 0-0. E o Joinville empatou com o Ercílio Luz em 1-1, ok? Jogos da 14ª rodada. Então agora vamos para o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho tem fase definida aqui, fase decisiva. Primeiro começando com jogos aqui da 10ª rodada. Tivemos tivemos Grenal na 10ª rodada e o Grêmio venceu o Internacional de 1-0, ok? Primeiro Grenal de 2019 e o Grêmio vence de 1-0 o Internacional. O São Luís venceu o Veranópolis de 1-0, a Avenida perdeu para o São José de 3-1, Caxias venceu a Aimoré de 3-0, o Brasil de Pelotas, olha, clássico de Pelotas também. O Brasil de Pelotas enfrentou o Pelotas e o Brasil venceu de 2-1. Que resultado. E pela 11ª rodada tivemos o Grêmio vencendo o Pelotas de 2-0, o Internacional vencendo o Novo Hamburgo de 2-0 também. E as outras equipes aí, ó, Juventude 1-0 na Avenida, Veranópolis 2-1 no Brasil de Pelotas, São José 2-2 no Caxias e a Aimoré 2-1 no São Luís. E temos quartas de final formada aí, ó. O Juventude vai enfrentar o Grêmio, o São José vai enfrentar o São Luís, o Internacional vai enfrentar o Novo Hamburgo e o Aimoré vai enfrentar o Caxias, ok? Temos outras chances aí de ter Grenal na próxima fase, não, nem nas semifinais pode ter. Só na grande final pode ter Grenal de novo aqui no Gaúcho, ok?
Vamos agora para o Campeonato Baiano, que já começou fases decisivas aqui. Primeiro que no último fim de semana terminou a... No último fim de semana? Não, foi na... foi no último fim de semana. Terminou aí a primeira fase. O Bahia venceu fora de casa o Jequié de 5-0. Goleou o Jequié de 5-0. O Vitória tá fora, gente. Perdeu para o... Olha, isso é um plágio, né, gente? Perdeu para o Fluminense de Feira de Santana de 2-0, jogando em casa. O Vitória tá fora, olha só, ele não foi para as semifinais. O Juazeirense empatou com o Bahia de Feira em 2-2, o Bahia de Feira se classificou. O Jacobina venceu o Vitória da Conquista de 2-1, mas o Vitória da Conquista se classificou. E o Atlético da Bahia venceu o Jacuipense de 3-2, ok? E as semifinais, jogos de ida, gente, já realizados. O Vitória da Conquista empatou com o Bahia de Feira de Santana em 1-1. E o Bahia venceu o Atlético Baiano de 3-0, ok? Que resultado. Este aqui é o Baiano, não vai ter mais Bavi na final. Enfim, Pernambucano. O Pernambucano terminou a 9ª rodada com o Sport Recife vencendo o Central fora de casa de 2-1. O Náutico empatando com o Santa Cruz em 0-0. O Vitória de lá empatando com o Afogados em 2-2. Salgueiro vencendo o Petrolina de 2-1. E o Flamengo de Arco Verde vencendo a América de 2-1 também. E quem foi para as quartas de final? O Náutico enfrenta o Vitória. Santa Cruz enfrenta o Afogados. O Sport Recife enfrenta o Petrolina e o Salgueiro enfrenta o Central de Caruaru. Ok? Vamos agora para o próximo estadual aqui, vamos para o Cearense. O Cearense aqui já encerrando a primeira fase também, 7ª rodada. O Ceará goleou o Ferroviário de 6-2, gente. Que resultado! O Ceará venceu o Ferroviário de 6-2, jogando fora de casa também. Que resultado. O Fortaleza venceu o Floresta de 2-1. Atlético Cearense empatou com o Guarani de Sobral em 1-1. E o Barbalho empatou com o Horizonte em 1-1 também. E temos semifinais entre Guarani e Fortaleza e Floresta e Ceará. Pode ter aí aquele famoso clássico na final, que é o Ceará e Fortaleza. Vamos agora para o Campeonato Alagoano. Alagoano aí também quase terminando, aí já indo para as semifinais. Tivemos CRB vencendo o CO de 3-0. Asa de Arapiraca empatando com o Jaciobá em 1-1. CACA empatando com o Coruripe em 1-1 também. O Muricy enfrentando Dimensão Capela e o Muricy venceu de 1-0. Enfim, os classificados para as semifinais foi o CSA, o Coruripe, o Jaciobá e o CRB. E os jogos das semifinais serão entre CSA e Coruripe e Jaciobá e CRB. Aí tendo chance de ter aquele famoso clássico de Maceió, o CSA enfrentando o CRB, ok? Incrível. Vamos agora para o Goiano aqui. O Goiano aqui, dose dupla. Da 11ª rodada tivemos o famoso clássico Atlético Goianiense e Goiás. O Atlético Goianiense venceu o Goiás de 2-1, ok? O Goiás aí, olha que situação. Goiás perdendo aí também uma invencibilidade que nem a do Vasco no campeonato Carioca, depois de um bom tempo aí sem perder, o Atlético Goianiense tirou a invencibilidade do Goiás nesse jogo da 11ª rodada. Grêmio Anápolis venceu a Aparecidense de 4-2, goleou. Anapolina venceu o Novo Horizonte de 2-1 e Porá perdeu pro Craque 1-0. Vila Nova empatou. Como é que é, produção? O Vila Nova empatou em 1-1 aí com... Deu um bug aqui, mas eu vou já ver. Enfim, o Goiás, ele perdeu aí a invencibilidade, 2-1. E temos aí também os jogos da 12ª rodada, né? Vamos já destacar, porque eu tenho que corrigir um negócio aqui. Enfim, o Vila Nova na 11ª enfrentou o Itumbiara, tá? Que eu tava vendo aqui outro nome. Enfim, Itumbiara, 1-1, ok? Este foi o jogo do Vila Nova na 11ª. Vamos para a 12ª, que o Goiás enfrentou Iporá e venceu de 2-1. O Goianésia venceu o Vila Nova de 1-0. O Atlético Goianiense venceu o Craque de Catalão de 2-1. O Aparecidense venceu o Novo Horizonte de 1-0. E tivemos também o Itumbiara empatando com o Grêmio Anápolis em 2-2. E o Anapolina vencendo o Goiânia de 2-1. Enfim, as quartas de final
vão ser entre Aparecidense e Goiás, Anapolina e Atlético Goianiense, Goiânia e Goianésia e Vila Nova e Craque de Catalão. Aquele clássico Atlético Goianiense e Goiás só pode acontecer nas semifinais e não na final, ok? É isso? Ou ainda pode, né? Ou eu tô vendo errado? Ah, né? São as quartas de final isso aqui. Ah, então entendi. Né? Semifinais não. E agora, pra gente fechar aqui os estaduais, vamos destacar o Amazonense. Amazonense recentemente começou o segundo turno e vamos destacar aqui os jogos da segunda rodada do segundo turno. O Nacional venceu o Sul-América de 3-1. Manaus venceu o Iranduba de 1-0. Fast Clube empatou com o Rio Negro em 1-1 e o Princesa venceu o Penarol de 1-0. Pela terceira rodada já tivemos o Penarol vencendo o Fast Clube de 2-0. Manaus venceu o Nacional de 2-1. Sul-América perdeu para o Princesa de 1-0. E o Rio Negro venceu o Iranduba de 1-0, ok? Muito bom, gente. Senhoras e senhores, este aqui hoje estava recheado. Jogos dos campeonatos estaduais com tudo aqui. Fases decisivas. Que situação, né, gente? Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom. Então, acabamos de ver aí todos os jogos dos estaduais. Grande destaque aí, jogos pesados, né? Em alguns aí. Enfim, chegando aí às fases decisivas. E semana que vem vamos destacar tudo o que aconteceu nessas fases decisivas, ok? Então, senhoras e senhores, essa semana tivemos nova maratona de jogos aí nas Copas Sul-Americana. Só que entrou um brasileiro em campo só. Originalmente não era para ter entrado nenhum brasileiro, mas o Fluminense fez um rock com o jogo do Carioca e resolveu colocar o jogo da Sul-Americana para essa semana. Um jogo de volta da fase 1. Então vamos destacar logo aqui esses jogos. Opa, tá aqui, ó. Um monte de jogos. Então vamos colocar em tela cheia. Antes de destacar o jogo do Fluminense, jogos de ida da fase... Outros novos jogos de ida aqui da fase 1. Os outros jogos que ainda faltam. Tivemos Montevideo Wanderers do Uruguai vencendo o Sport Huancayo do Peru de 2-0. O Rio Negro da Colômbia empatando com o Oriente Petroleiro em 1-1. O Deportivo Municipal do Peru perdendo para o Colón da Argentina de 3-0. União Espanhola empatando em 1-1 com esse time aqui do Equador, é o Mochuquibuna do Equador. O Nacional de Potosí na Bolívia perdeu em casa para o Zulia da Venezuela de 1-0. Independente do Paraguai empatou com o La Equidad da Colômbia em 0-0. E o União Santa Fé da Argentina venceu o Independiente del Valle em 2-0. E jogos de volta, o Fluminense jogando fora de casa com o Deportivo Antofagasta do Chile. O Fluminense venceu de 2-1. O primeiro jogo foi 0-0. Então, com este resultado, o Fluminense está classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana, ok? Muito bom, gente. Então, tá aqui, ó. Este aqui são os jogos da Copa Sul-Americana que aconteceu nesta semana, ok? Então, senhoras e senhores, retorna para mim. Muito bom, gente. Essa semana deu uma reduzida aí nessas competições de puro caráter, né? Aí, tipo a Libertadores. A gente não teve jogo pela Libertadores. A gente teve esse jogo aí da Copa Sul-Americana, né? Que a gente destacou aí. Coisa boa, né? Mas a gente sempre tem um destaque aqui, ok? Bom, gente. Semana que vem temos continuação, né? Dos estaduais. Vem aí data FIFA, gente. Primeiríssima de 2019. A nossa seleção vai enfrentar 2 amistosos, um começando neste fim de semana e outro na próxima terça-feira, né, produção? É, isso mesmo. Enfim, um contra Panamá e um contra a República Tcheca. Enfim, vamos destacar semana que vem aqui também estes jogos da seleção, os primeiros jogos, os primeiros testes de 2019, ok? Porque esse ano, eu sei que não tem Copa do Mundo, mas tem Copa Continental, é a Copa América, ok? Copa América no meio do ano, mesma faixa da Copa do Mundo, e a gente vai destacar tudo aqui, toda essa preparação, todo esse caminho aí, todo o desempenho que a seleção brasileira vai entrar neste ano de 2019 aí com novos testes, ok? Novas promessas aí, para ir seguir caminho rumo à próxima Copa, que é 2022 só,
Só 3 anos aí. Também tem aí as Olimpíadas de Tóquio também, né? Em 2020, ano que vem. Aí tem que ver aí a base, como é que está também. A gente tem que observar se está bem, aí como é que vai se sair. E etc, 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 ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, ponto final aqui. Já era as notícias esportivas de hoje. Então, agora vamos para tudo que foi destaque essa semana com as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, vamos lá. Atenção. VTs especiais. Muito bom! Então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, blá, blá. Uepa! Muito bom! São 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, senhoras e senhores, vamos lá começar com a primeira notícia. Bom, a gente já destacou aqui no programa do Felipe aqui no tempo desse, há uns meses atrás aí, sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizar a penhoria do troféu do Mundial de Clubes que foi conquistado pelo Corinthians em 2012. Mas até lá naquele tempo eles tinham conseguido deixar. Só que nesta semana, olha o que acontece esta semana. O Tribunal de Justiça de São Paulo voltou a autorizar a penhoria do troféu, a penhora do troféu do Mundial de Clubes conquistado pelo Corinthians em 2012, como maneira de indenizar uma universidade que desde 2008 cobra uma dívida de mais de 2,4 milhões do clube. E trata-se de uma decisão de segunda instância, a qual ainda cabe recurso. Enfim, essa decisão unânime, 3 votos a 0, ela foi tomada na tarde da última quarta-feira, dia 20, pela 17ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo, que julgou o recurso apresentado pelo Corinthians na tentativa de evitar a penhoria da taça. Em nota oficial, o Corinthians informou que não foi intimado pela Justiça sobre qualquer decisão acerca desse recurso, que não teve acesso ao teor de suposta decisão. O Timão diz ainda que ofereceu propostas de acordo, inclusive, recentemente propôs o parcelamento do valor da referida dívida alegada pelo Instituto Sataense em 6 vezes. E a fundamentação da decisão ainda não foi publicada, mas o público minimiza a chance dessa taça ser tomada e afirma não confirmar que a prestigiada e inestimável que a taça esteja em risco. E olha só, a disputa judicial, que começou em 2008, quando o Instituto Santanense de Ensino acionou o Corinthians na Justiça, como argumento de que o clube dificultava o acesso a alunos e funcionários a um campus que funcionava no Parque São Jorge. E a primeira decisão, de 2010, o clube foi condenado a indenizar a instituição em 2,4 milhões de reais com essa dívida. E como essa dívida nunca foi paga, o Instituto continuou insistindo, até que no ano passado a entidade tentou, sempre sem sucesso, bloquear as rendas, como é que é, produção? Sim, a bloquear essas rendas aí de bilheterias e as vendas do jogador Rodriguinho e até a premiação pelo vice que o Corinthians conseguiu pela Copa do vice da Copa do Brasil ano passado. E até que uma decisão em primeira instância do juiz Fernando Nardelli, da 3ª Vara Civil de São Paulo, determinou a penhora da taça do Mundial de Clubes conquistado pelo Corinthians lá em 2012. E o Corinthians recorreu ao Tribunal da Justiça e obteve uma liminar que suspendia a penhoria desse troféu. Enfim, foi o que tinha acontecido lá, quando a gente tinha destacado aqui no PFA, que o Corinthians recorreu e conseguiu suspender essa penhora. E a ocasião
o presidente do Corinthians, André Sanches, reclamou que se tratava de uma ação midática da instituição. Preste bem atenção aqui, olha só, da situação. A situação é preta mesmo aqui, ó. O presidente, ele tratava de uma ação midática, a instituição que processa o clube. Após essa obtenção dessa liminar, em novembro do ano passado, diretores do clube e da faculdade chegaram a dar uma entrevista coletiva juntos, na qual disseram que as desavenças tinham ficado para trás, mas que o mérito daquele recurso do Corinthians foi julgado na última terça-feira e a decisão foi para manter a penhora. E no mês passado o Corinthians chegou a propor um acordo para o pagamento de dívida, uma entrada de 431 mil e mais 6 parcelas mensais de 291 mil. O total daria 2,177 milhões de reais. O Instituto Santanense respondeu que a proposta não pode ser aceita, tendo em conta a inexistência de qualquer garantia acerca do cumprimento da oferta. Olha aí, que situação, né, gente? Foi em novembro que a gente falou aqui sobre essa ameaça, a penhora do troféu do Corinthians aí, do Mundial de Clubes que ele conquistou em 2012 aí, também algumas outras coisas aí, com do jogador, e também a renda que ele conseguiu com o vice-campeonato da Copa do Brasil do ano passado, entende? Aí até que chegaram aí nesse contexto aí de vender, né? Que situação, né, gente? E volta a acontecer, se destaca esta semana aí, este caso. Que situação, muita gente fica dando também aí comoção, fica fazendo piadas. A situação fica engraçada e preta para alguns, né, gente? Né? Mas às vezes é por questão de ajuda, né? Também ajuda e etc, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, vamos agora para a próxima notícia. Olha isso, gente. É natureza. Nessa última semana, ali pela região leste da África, Moçambique, alguns países ali do lado daquela parte costeira leste da África, andou sendo castigado por fortes chuvas, um grande ciclone atingido ali chamado Idai. Ele causou muitos estragos em Moçambique e deixou mais de 500 pessoas mortas e um estado de calamidade e emergência, gente. Enfim, até ontem, sexta-feira, dia 22, o número de mortos na passagem desse ciclone chegou a 557, mas já vai passar para ser mais do que isso, que a situação da África às vezes não está muito preparado, gente, para esses eventos naturais. Enfim, olha isso. Até ontem era 557, segundo as autoridades citadas pela Association Press aqui. O balanço da Organização das Nações Unidas indicou que, olha só, vamos detalhar bem aqui, porque não é só no Moçambique. Um balanço da Organização das Nações Unidas indicou que 259 pessoas morreram, tanto em Moçambique, 56 em Malawi. E já um levantamento pelo Ministério da Defesa do Zimbábue aponta que 259 pessoas morreram lá também, no Zimbábue. Na última quinta-feira, dia 21, o chefe do escritório humanitário da ONU para o sul e leste da África, German Connell, afirmou que o número de mortos pode subir, principalmente em Moçambique, onde é uma vasta região contínua inundada. O secretário-geral da Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha e Crescente Vermelha, chamado Elaide SY, aqui é o nome, afirmou que o número de mortos pode passar de 1.000, como o presidente de Moçambique havia previsto inicialmente. Olha isso. Chegar a 1.000 mortos. Ele ressaltou que a necessidade de ajuda humanitária é grande. Ele afirmou também que eles não estão nem perto da magnitude do problema e tem que ver que veremos melhor nas próximas semanas e meses aí
e temos que nos preparar. A ajuda é difícil, gente. Olha só, a cidade da Beira, que ficou 90% destruída com a passagem do furacão na última quinta-feira, tornou-se um centro para esforços frenéticos de resgate em toda a região, mas a distribuição de alimentos a militares sobreviventes começou de forma caótica, provocando cenas de raiva e frustração, enquanto as equipes de resgate tentam socorrer os sobreviventes presos em telhados ou campos alagados. Na cidade de Dondo, no centro de Moçambique, centenas de pessoas correram e na última quinta-feira para receber essa ração em uma escola transformada em campo de deslocados, foi o que constatou a AFP. Os voluntários reconhecem a dificuldade dessa tarefa. A magnitude da situação vai muito além de que um país ou um governo pode fazer. Jerry Borkin explicou tudo isso aqui, que é o porta-voz do Programa Mundial de Alimentos. E até ontem, os socorristas usarão drones para inspecionar as áreas inundadas. E Celso Correia aqui, o ministro do Meio Ambiente lá de Moçambique, ele explicou que os socorristas não, vamos ter uma ideia das áreas afetadas, uma ideia melhor dessas áreas afetadas. Enquanto isso, pelo céu, espaço aéreo, os helicópteros continuavam a busca por sobreviventes bloqueados no meio das inundações. Escolas, hotéis, igrejas foram requisitadas para serem transformadas em abrigos em Moçambique e no Zimbábue. Lá em Beira, o hospital principal, cujo telhado foi parcialmente danificado, só funciona a 40% de sua capacidade. Mas nas ruas, a normalidade retornava progressivamente. E até o dia de ontem, filas se formavam diante dos bancos que abriam as portas. Os veículos já podem circular por algumas ruas. Rede telefônica interrompida por vários dias voltou a funcionar, embora de forma intermitente. Como está dizendo aí no GC, muita gente ficou sem luz, sem energia. Porque aí eu vejo que linhas telefônicas precisam de eletricidade, né? Mas a situação foi forte, né, gente? Foi muito caótica. As operações de reconstrução também começaram lentamente. Alguns habitantes buscam entre os escombros de um supermercado chapas de metal para construir casas precárias. Os técnicos trabalhavam para restaurar as linhas telefônicas e a eletricidade. Quanto à saúde, a preocupação cresce. Houve casos de diarreia, de acordo com o prefeito de Beira, enquanto voluntários e socorristas alertavam para o risco de cólera ou febre tifoide. Dada a magnitude dos danos, uma conferência de doadores está agendada até o dia 11 de abril. Enfim, Zimbábue e Malawi, após destruir a cidade de Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique, com ventos de até 177 km por hora, seguido de chuvas torrenciais, este ciclone, furacão aí, seguiu para os países vizinhos como Zimbábue e Malawi. O Idai já é considerado a pior tempestade tropical a atingir a região nas últimas décadas, por ser uma das piores a ter atingido o sudeste do hemisfério sul da África, de acordo com a Organização das Nações Unidas. No Zimbábue foi decretado luto nacional de 2 dias e os sobreviventes continuam buscando entre os escombros o que pode ser salvo. Um telefone foi instalado na cidade de, de Chaminani, epicentro da destruição no país. As famílias fazem fila para poder telefonar para suas famílias, enquanto sobreviventes enterram seus mortos. Cerca de 200 pessoas, incluindo 30 estudantes, seguem desaparecidos lá no Zimbábue ainda. Gente, olha só. A natureza às vezes tem a sua fúria, né? Há alguns anos, há várias temporadas a gente já andou destacando aqui sobre alguns furacões que atingiu ali o Caribe, alguns tufões que atingiu ali as Filipinas, a China. E agora, olha só, chegou à beira de um furacão categoria 1, que aconteceu ali no lado leste da África, né? Mas é um ciclone, né? Que é um grande sistema de tempestades aí, com ventos de mais de 100 km por hora aí. Aí causou muito estrago, gente. A gente viu aí como é que tá a situação, né? A gente viu aí nesse slide de fotos aí que não foi fácil pra ninguém. A tristeza bate, ok? Muito bom, gente. Então agora vamos para a próxima notícia.
Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, a gente tinha destacado há umas semanas aqui sobre o caso de H1N1 e a gripe, uma gripe da síndrome respiratória que está atingindo aqui, uma grande epidemia que está atingindo aqui o Amazonas, matando pessoas, casos sendo confirmados. Gente, está prosseguindo ainda, porque até um balanço que foi feito na última quarta-feira, dia 20, subiu para 110 o número de casos positivos confirmados para o vírus da influenza H1N1 e 28 mortos registrados só aqui no Amazonas. Estes números eles foram atualizados na última edição do boletim epidemiológico da síndrome respiratória, produção? Aguda grave, que foi atualizado na quarta-feira pela Fundação de Vigilância de Saúde aqui do Amazonas. Desses 28 mortos já foi causado pelo surto dessa doença. Foram 22 pessoas aqui na capital Manaus, 2 lá em Manacapuru, município perto daqui, e uma lá em Parintins, uma em Itacoatiara, uma em Japurá e outra em Iamudá, municípios mais longe daqui. Enfim, olha só. Segundo esse boletim, são 10 óbitos por vírus sindicial respiratório, sendo 9 só aqui na capital, onde Bob e também um óbito aqui em Manaus pela parainfluenza. Em relação aos pacientes que evoluíram para os óbitos dos 39 com diagnósticos variados e ocorridos nesse período, entre fevereiro e março, 77% fazem parte do grupo de risco, os mais vulneráveis, para formas mais graves, com destaque para as crianças menores de 5 anos, idosos e pessoas com diabetes, pneumopatas e pessoas com obesidade e neuropatas. Enfim, com tudo isso, a campanha de vacinação foi antecipada contra essa influenza, que começou na última quarta-feira, dia 20, aqui em Manaus e também em alguns municípios, em 33 municípios. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a SUSAM, as vacinas elas foram enviadas pelo Ministério de Saúde no último fim de semana e já foram entregues pela Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunização a 59 municípios. Municípios mais difíceis, como Tonantins, municípios longe, né, daqui não é difíceis assim, longe aqui da capital, Tonantins e Benjamin Constant receberam agora na última quinta-feira, dia 21, completando a entrega. Os grupos prioritários, o público-alvo é formado por crianças de 6 meses e há 5 anos, né? Há 5 anos aí, 11 meses e 29 dias, gestantes profissionais de saúde e educação da rede pública e privada indígenas, idosos com mais de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e as respiratórias aí, as portadoras de condições clínicas especiais como as doenças respiratória crônica, as doenças cardíacas e doença renal e doença hepática crônica, tudo que é crônico, né, gente? Só pra gente não ficar falando crônico direto aqui, enfim, tudo que é do coração, renal, doença hepática e obesos, doenças neurológicas, imunossupressão e transplantados e portadores de trissomias, que é a síndrome de Down, síndrome de Edward e síndrome de Patal e síndrome de Warkani, que nome. E assim, ó, foi todo o grupo de prioridade que deram aqui para essas vacinações. E as salas de imunização, aqui em todo o estado, 1.535 salas de imunização devem estar abertas nos 62 municípios, nos quais, e também nas 153 aqui na capital, ok? Gente, olha só, tá forte aí. Quando não é, a gente já falou aqui ultimamente que o surto de sarampo, ele tava alto aqui no Amazonas. Aí deu uma diminuída, ok. Mas agora veio a H1N1 pra sacanear, né? Aí tá matando gente aí, só subiu pra 28 aí, só aqui pela capital, aqui pelo Amazonas, na verdade, que a situação tá preta, né, gente? Que coisa. E agora, a mais esperada notícia, a gente vai agora pra... Uepa!
Epa! A notícia mais esperada, a gente vai destacar agora aqui no programa do Felipe Aquino, que deu grande destaque esta semana, na última quinta-feira, dia 21. Bom, só tem até quinta-feira, dia 21, já tinha 2 meses e 21 dias que o ex-presidente Michel Temer saiu da presidência do Brasil. E agora uma coisa que era só o que me faltava, que ainda a gente eu estava discutindo aqui nos bastidores, que ele não estava igual o Lula. Acontece o que é para acontecer, gente, porque às vezes o corrupto, o presidente pode fazer as coisas silenciosas, fazer o roubo silencioso, aí a gente nem percebe, mas a gente pode perceber assim pelo rombo de dinheiro, né, que a gente observa, a lavagem de dinheiro, tudo que acontece, tudo que vai pelo ralo, tudo que entra pelo cano, tudo que vai por água abaixo. Mas é isso que a gente vai falar aqui agora. Depois do ano passado, quando a gente destacou aqui sobre a prisão do Lula, o Lula continua preso hoje, só para variar. E agora a gente tem dois ex-presidentes, 2 pessoas que atuaram na presidência do Brasil nos últimos anos, presas. Olha só, o ex-presidente Michel Temer, ele foi preso em São Paulo na manhã da última quinta-feira, dia 21, pela Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os agentes também, olha só, não só o Temer que foi a vítima dessa investigação, dessa pegada de flagra aqui, mas os agentes também prenderam o ex-ministro Moreira Franco, lá no Rio, e o coronel João Batista Lima Filho, que é um amigo do Temer. A Polícia Federal cumpriu ao todo 10 mandatos de prisão. Temer falou via telefone com jornalista aqui da Rádio CBN, da CBN, né? Rádio, pode ser do grupo CBN todo. Enfim, falou com um jornalista aqui que no momento que estava sendo cumprida a prisão, o ex-presidente afirmou que ela é uma barbaridade. A defesa diz que nada foi provado contra Temer e que a prisão constitui mais um dos mais graves atentados ao Estado democrático de um direito no Brasil. Os advogados entraram com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2. Agora vamos dar uma fragmentada aqui, ó. O juiz Marcelo Bretas ordenou a prisão de Michel Temer e mais 9 pessoas. Temer foi preso em São Paulo e foi levado para o Rio. Os demais foram presos ao longo do dia. A investigação está relacionada às obras da usina nuclear de Angra 3. MPF diz que o consórcio responsável pela obra pagou propina ao grupo do Temer. A reforma no imóvel da filha do ex-presidente, Maristela, teria sido uma das formas unidas para disfarçar a propina. No pedido da prisão, o juiz Marcelo Bretas argumenta que Temer é o líder dessa organização criminosa e responsável pelos atos de corrupção. A propina grupo do Temer soma mais de 1,8 bilhão, segundo a MPF. São apurados os crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Olha, não disse, ó, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Temer foi abordado por policiais federais na rua em São Paulo desde a última quarta-feira, dia 20. A PF tentava rastrear e confirmar a localização do ex-presidente, sem ter sucesso. Por isso, a operação foi prevista para as primeiras horas da manhã da última quinta-feira, atrasou um pouco. E agentes estavam na porta da casa do Temer e assim perceberam a saída de um carro do local. E seguiram e realizar a prisão. Ele foi levado para o aeroporto internacional de Guarulhos, onde embarcou em um avião da Polícia Federal em um voo rumo ao Rio de Janeiro. Michel Temer está preso em uma sala do Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal. A prisão de Temer é preventiva, isto é, não está nada definido de pena ainda, preste bem atenção. Ainda não se dá a dizer aí quanto tempo ele vai ficar e não tem prazo determinado. Enfim, o que diz a defesa, em nota, o advogado Eduardo Canelos diz que a prisão de Temer constitui um dos mais graves atentados ao Estado democrático e direito aqui no Brasil. Segundo, não há nenhuma prova que aponte a participação desse Temer nas acusações.
E Canelós disse ainda que os fatos do objetivo dessa investigação foram relatados pelo delator e remontados ao longínquo primeiro semestre, em 2014, 2 termos de propina, decisão que determinou a prisão e extraiu a inexistência de nenhum elemento à prova contrabatório à palavra do delator, sendo certo que este próprio nada apresentou e que pudesse autorizar a ingerência de Temer naqueles fatos. Aliás, tais fatos também foram objeto de requerimento feitos pela Procuradora-Geral da República, o STF, e o deferimento dele pelo ministro Roberto Barroso. E para determinar a instauração deste inquérito para apurá-los, e objetos que agravam o interposto pela defesa, no qual ainda não foi julgado pelo Supremo. E resta evidente a total falta de fundamento para a prisão decretada, a qual serve apenas para a exibição do ex-presidente como troféu aos que o pretexto de combater a corrupção encarece das regras básicas inscritas na Constituição da República, na legislação ordinária. O Poder Judiciário, contudo, por suas instâncias recursais, haverá uma normalidade de rechaçar tamanho assinte. Em entrevista na CBN, o ex-presidente Michel Temer afirmou que a prisão como a gente já falou aqui, só repetindo, é uma barbaridade. O advogado Tiago Machado afirmou que nada foi provado contra ele e negou que o ex-presidente tenha cometido a obstrução de justiça e criticou ainda a decretação da prisão. Pensou que houve um excesso que diz respeito à forma de como foi determinada essa prisão, sem que fosse oportunidade ao ex-presidente apresentar sua defesa. Ele prosseguiu, nada foi provado. Nós temos uma decisão de 46 laudas que muito fala a respeito de suspeitas e elementos que foram produzidos. Mas quando se fala em suposta obstrução, não se indica qualquer dado concreto pelo relativo à suposta obstrução, até porque nunca houve, e o presidente sempre, quando intimado, apresentou suas informações, e não há nenhum tipo de obstáculo causado, ou seja, pelo ex-presidente ou por qualquer uma pessoa para essas investigações que são conduzidas pela Polícia Federal, é o que tem, e mais uma prisão baseada apenas em uma versão unilateral daquilo a Polícia Federal produziu. Cristiano Benzota, advogado da Defesa Civil aqui, da defesa do advogado da defesa do Coronel Lima, de Maria, e do Carlos Alberto de Costa, ele classificou a ordem de prisão de desnecessária e de sarrazonada. E em razão de não ter havido, segundo ele, nenhum fato ou prova de nova defesa da apresentação do relatório à Polícia Federal no inquérito, decreto dos portos. E Benzota disse ainda que chama atenção o fato da própria Procuradoria-Geral da República ter opinado pela desnecessidade dessa prisão preventiva e requerido apenas a instauração de inquéritos. E não há nenhum fato novo ou prova prova nova após a apresentação do relatório final. E pelo doutor Kleber, dos status dos investigados aqui, do inquérito do decreto dos portos, não houve alteração. E não houve obstrução da justiça e da coação de testemunhas, e os investigados têm endereço, certo? E mais uma vez foram encontrados, e nos respectivos endereços, e mais uma vez foram encontrados em outubro de 2018 e foram entregues seus passaportes ao STF. E na entrevista da coletiva daquele dia, naquela tarde, quando perguntas à Força-Tarefa não conseguiu apresentar nenhum fato novo à prova do ocorrido entre a apresentação do relatório e a manifestação do PGR e o presente momento. Enfim, para prosseguir aqui, a defesa do ex-ministro
Moreira Franco, divulgou uma nota manifestando a inconformidade dessa prisão. Afinal, encontra-se em um lugar sabido e manifestou estar em disposição na investigação em curso e prestou depoimentos e se defendeu por escrito quando é necessário. Causa estranheza o decreto de prisão de juiz direto, cuja competência não se encontra firmada em procedimento desconhecido até aqui, diz o texto. MDB, partido do ex-presidente, afirmou que em nota lamenta a postura assodada da justiça a revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco. E a defesa de Carlos Alberto Costa Filho disse que a prisão ela é desnecessária e injusta, porque não há indício de prática de nenhum crime por parte do cliente. Fernando José da Costa, advogado de Vanderlei de Natal, classificou a prisão de ilegal e não vincula a Vanderlei fatos apurados no Rio de Janeiro. E Costa disse ainda que a sua empresa está sediada em São Paulo e jamais prestou serviços para a eletronuclear, objeto da presente investigação. A defesa pedirá habeas corpus contra a justiça. Os advogados de Rodrigo Castro Alves Neves, Carlos Jorge Zimmermann, isso mesmo, e Carlos Alberto Montenegro Galo ainda não se manifestaram. O ex-presidente Michel Temer é chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no Rio de Janeiro, segundo a investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro. Michel Temer é o líder dessa organização criminosa que se referiu ao principal responsável pelos atos de corrupção, aqui descritos foi o que afirmou o juiz Marcelo Bretas na sentença. E a gente fazendo aqui, ó, nossas considerações aqui, ó. Antes de Temer e Lula, outros ex-presidentes foram presos por motivos políticos. Apesar disso, os dois não foram os únicos a enfrentar problemas na justiça. Desde que a redemocratização, somente Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso não foram alvos de inquéritos de denúncia. O ex-presidente José Sarney foi denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República e na Operação Lava Jato acusado de receber propina de contratados superfaturados da Petrobras e das subsidiárias da estatal, como a Transpreto, ele nega. Alvos de impeachment, Fernando Collor e Dilma Rousseff também foram denunciados pelo PGR. Collor, inclusive, teve uma denúncia e aceita sobre a acusação de receber propina em mais de 30 milhões de contratos superfaturados na BR Distribuidora. E o ex-presidente, atual senador, nega também. E olha só, pra gente fechar logo aqui, ó, pra gente voltar a falar aqui do presidente Temer, além dessa investigação, Michel Temer responde a outros 9 inquéritos. 5 deles tramitam no Supremo Tribunal Federal, pois foram abertos na época em que MDBista era presidente da República, o MDBista, que era o presidente da República, e foram encaminhados à primeira instância depois que ele deixou o cargo. E outros 5 foram autorizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso já neste ano, quando Temer já não tinha mais o foro privilegiado, e também foram enviados à primeira instância. E a sua carreira política, Michel Temer foi o 37º presidente da República aqui do Brasil. Ele assumiu o cargo em 12 de maio de 2016, em meio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, e ficou até o final do mandato, encerrado em dezembro do ano passado. E Temer é o 2º ex-presidente do Brasil preso por um crime comum. Eleito vice-presidente na chapa de Dilma 2 vezes consecutivas, e Temer chegou a ser coordenador político da presidente, mas os dois se distanciaram logo no começo do 2º mandato. Gente, veio para observar essa situação que aconteceu esta semana. Foi difícil, gente, Foi o que deu destaque de quinta-feira até aqui. E agora a gente vê aí Bolsonaro na presidência, um novo ex-presidente preso, mas bora ver aí que mandaram um pedido de habeas corpus aí, que vai ser só decidido só semana que vem aí. Vamos ver se ele vai ser solto ou vai ser condenado aí no futuro.
que ainda tem muita coisa para acontecer. Só tá começando aí essa nova novela, né, gente? Que coisa. Então é isso, gente. Então, tá preso. Então, senhoras e senhores, esta aqui são as notícias do Brasil e do mundo. Já tá muito tempo aqui. E agora, senhoras e senhores, vamos para os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então, vamos lá, atenção. VTs especiais. Uepa! Muito bom, então a gente acabou de ver aí as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque essa semana, mais uma semana quente aí, prisão de mais um ex-presidente da República aqui do Brasil, ciclones, penhora aí da taça de um clube de futebol, semana quente, né, gente? Então, tudo que aconteceu durante essa semana nas notícias aí te destacou, ok? E agora o papo é loterias, ok? Resultado das loterias. Então pegue seu bilhete aí que nós vamos destacar os resultados das loterias agora aqui no programa do Felipe Aquino, ok? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro jogo aqui. Bora lá então. A gente vai começar aqui com o primeiro jogo, a gente vai destacar aqui uns 6 jogos hoje. Então vamos lá, atenção. Não rodou não? Bora lá então. Vai começar agora, vamos começar com a Mega Sena. Coloca a tela cheia. Mega Sena, concurso 2135, realizado dia 20 de março. Os números foram 09, 23, 28, 40, 48 e 59. Um apostador sozinho acertou as 6 dezenas e vai levar para casa mais de 32 milhões de reais. Este apostador sozinho vai levar 32 milhões 689 mil 83 reais e 52 centavos. Que resultado, ok? Que prêmio para um apostador, ok? 50 apostas acertaram 5 e cada uma delas vai levar R$ 58.359,12. 4.546 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 916,96, ok? Muito bom. E agora vamos para o próximo jogo aqui. Vamos para aqui na concurso 4.931, realizado dia 22 de março. Os números foram 14, 17, 26, 51 e 67. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 128 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 5.278,75. 9.178 apostas acertaram 3 e vão levar R$ 110,70. 230.463 apostas acertaram 2 apenas e vão levar R$ 2,42, ok? Muito bom. E agora vamos para a dupla cena. Concurso 1916, realizado dia 21 de março. Os números do primeiro sorteio foi 06, 09, 19, 20, 39 e 47. O segundo sorteio, os números foram 07, 14, 15, 16, 37 e 49. No primeiro sorteio, um apostador acertou as 6 dezenas e vai levar para casa R$ 465.941, ok? Tá aí, ó, vai levar R$ 465.941, um apostador que acertou as 6 dezenas do primeiro sorteio, ok? Agora, para quem acertasse as 6 dezenas do segundo sorteio, nenhum apostador não acertou as 6 dezenas do segundo sorteio, ok?
Quem acertou 5 no primeiro sorteio, 12 apostas, e vou levar R$ 3.944,61. E no segundo sorteio, 15 apostas, e vou levar R$ 2.840,12. Produção, tem um avião passando aqui em cima agora, tá fazendo uma zoada aqui. Ah, tá, ok. Enfim, agora vamos para os acertadores de 4 números. 692 apostas no primeiro sorteio e vão levar R$ 78,17. E no segundo sorteio, 693 apostas e vou levar R$ 78,06. Vamos ver quem acertou 3 números agora. 13.775 apostas. 13.375 apostas. Acertado as 3 dezenas do primeiro sorteio e vão levar R$ 2,02 para casa. E no segundo sorteio, 12.244 apostas e vou levar R$ 2,04, ok? Acertado 3 números, 12.244 apostas no segundo sorteio, ok? Muito bom, então agora vamos para o próximo jogo aqui, vamos para a Lotomania, concurso 1954, realizado dia 22 de março. Os números foram 00, 01, 02, 11, 21, 25, 31, 38, 44, 55, 59, 64, 67, 68, 70, 74, 78, 79, 89 e 90. Um apostador sozinho acertou as 20 dezenas e vai levar para casa R$ 4.394.573,30, ok? Tá aí, ó. Um apostador vai levar mais de 4,3 milhões de reais para casa, ok? E um apostador sozinho não acertou nenhum desses 20 números e vai levar R$ 138.559,56. 6 apostas acertaram 19 e vão levar R$ 46.186,51. 130 apostas acertaram 18 e vão levar R$ 1.903,29. 1.143 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 151,53. 7.035 apostas acertaram 16 e vou levar R$ 24,61. E 28.985 apostas acertaram 15 e vou levar R$ 5,97, ok? Agora vamos para a Loto Fácil, concurso 1791, realizado dia 22 de março. Os números foram 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. 2 apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma delas irão dividir R$ 852.597,18, ok? As duas irão levar R$ 852.597,18. 791 apostas acertaram 14 e vão levar R$ 947,58. 24.199 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 20 para casa. 255.894 apostas acertaram 12 e vão levar R$ 8 para casa. E 1.265.976 apostas acertaram 11 e vão levar R$ 4 para casa, ok? E agora, para a gente fechar aqui os resultados das loterias, vamos para o dia de sorte. Concurso 127, realizado dia 21 de março. Os números foram 01, 05, 07, 09, 17, 21 e 22. Um apostador sozinho acertou as 7 dezenas e irá levar para casa R$ 1.882.230,26.
R$1,10 para casa, ok? Mais de 1,8 milhões de reais para um apostador. 104 apostas, acertaram 6 e vão levar R$ 2.161,97. 3.886 apostas, acertaram 5 e vão levar R$20 para casa. 50.706 apostas, acertaram 4 e vão levar R$4 para casa. E quem apostou apenas o mês de maio, mês de sorte maio, acertaram 172.381 apostas. E cada uma delas irão sacar R$2, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, ok? Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom. Então, tá aí, ó. Acabamos de ver os resultados das loterias, tudo perfeito, tudo legal, ok? Então, senhoras e senhores, quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Muito bom. Então, senhoras e senhores, vamos terminar aqui os resultados das loterias. E agora vamos para a parte final do programa. E agora vamos para os salves do final do programa, ok? Então, vai aparecer a tela do meu celular aí. Só um instante. Tá tudo ok? Preparado? Pi. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, que tem muita coisa para destacar. Começando aqui no meu Facebook. Vamos dando uma olhada aqui. Olha aqui, a Escola Pública de São Paulo oferece papa de farinha. Deu crítica aqui. Minha prima Amabile fez aniversário esta semana. Feliz aniversário. Show de bola. Vamos dando uma descida aqui. Como a gente falou, tá começando aí a semana. No final das notícias esportivas, né? A gente falou que tá começando as datas FIFA, né? A gente, né, entrou em campo antes do fechamento da nossa edição e perdeu. E mesmo com o super craque. Aí já viu ali, né? A gente acabou de ver ali aqueles dois gatos. Os memes que rolou, né? Perdeu. Vamos descendo mais aqui pra gente observar mais algumas coisas interessantes aqui do nosso Facebook, né? Olha aqui algumas notícias que marcaram este fim de semana. O final desta semana aí, a situação da prisão aí do ex-presidente Michel Temer também. O presidente Jair Bolsonaro recentemente aí fez uma viagem aos Estados Unidos. Encontrou com o presidente Donald Trump. Show de... E também fez uma viagem ao Chile, fazendo aí os seus primeiros encontros aí como presidente da República, né, gente? Vamos descendo aqui, ó, lá em Manacapuru, ali a situação da iluminação pública. Amaral Augusto dando uma de triatlo aqui, olha aqui, ó, o Michel Temer aqui, dizendo que o filho dele está sendo ameaçado também, depois de toda essa prisão. Cobra que envenena mesmo sem abrir a boca, que coisa. Situação muito grande aqui. Vamos dando uma descida aqui. Aconteceu um caso aqui de um assalto numa lanchonete lá no Rio de Janeiro que ganhou grande comoção. O Flamengo também, quase aí 2 meses depois, o Flamengo lançou um novo uniforme aí que deu repercussão também aqui nas redes sociais. Aqui uma piada de como fugir da casa da avó. Alguma coisa do Tite aqui, como eu estava falando da data FIFA, né? Vai ter amistoso aí da seleção, 2 amistosos nessa próxima semana, a partir deste fim de semana para cima. E semana que vem a gente vai destacar aqui no programa do Felipe Aquino. E as demais seleções também entrando em campo. Aqui é o caso de um hat-trick aqui de um jogador da Inglaterra. Hat-trick é para quem faz 3 gols em um só jogo, o mesmo jogador. Ali, ó, acabamos de ver ali o post ali, ó, Brasil e Panamá, o primeiro jogo amistoso aí do ano da nossa seleção. Muito bom, então vamos vendo aqui mais algumas coisas no meu feed. Ok, então viemos aqui para minha linha do tempo, algumas fotos de destaque aqui dos últimos meses. E aqui, ó, olha só uma piada aqui. Alguns spotters aeronáuticos que eu fiz nesses últimos dias, alguns vídeos que eu postei. E aqui está o programa que foi gravado na semana passada, olha aqui, ó.
Olha aqui, ó. Show de bola. Tudo em grande destaque aqui. A tragédia de Suzano, que marcou a semana passada. Aquela de massacre, né? Matou aí 10 pessoas. Que coisa, né, gente? E aqui, olha, meu amigo Danilo. Amigo de aviação. Vendo aqui alguns status aqui do meu Facebook. Show de bola mesmo. Bruno Sabá, aqui por Manaus também. Muito bom. E agora eu venho pro meu Instagram. Muito bom. Estamos aqui no meu Instagram. Vamos dando uma descida aqui. É o nosso feed principal aqui do meu Instagram. Tá começando aí. Acabei de ver aqui que vai começar a temporada 2019 do MasterChef. Falta neste fim de semana. Mudou o dia da semana. Agora vai ser todos os fins de semana este programa, a versão brasileira do MasterChef. Muito bom. Era dia de semana, agora é dia de fim de semana, vai passar. Alguma coisa do Santos aqui. Alguma piada, humor político. Alguma precaução de segurança aqui para usar uma botija de gás. Os últimos camisas 9 da seleção brasileira aqui, ó, ultimamente andou desevoluindo. Nas últimas Copas. Que coisa. Vamos ver aqui, ó, mais algumas coisas descendo aqui. O grande interesse, aqui é o novo camisa 10 da seleção, aqui será o Lucas Paquetá, gente, olha, inédito mesmo, um jogador que veio do Flamengo e que tá na Europa agora, e acabamos de ver ali que tá bombando aí, as férias da seleção tá acabando agora neste fim de semana, e a gente tá observando muitas dessas notícias aqui, como se a gente estivesse numa época de Copa do Mundo, né, lembrando lá naquelas redondezas de junho e julho do ano passado, né? Mas como eu falei aqui, ó, deu destaque, foi o lançamento do novo uniforme do Flamengo e um patrocinador bruto que aí também assinou contrato aí para até ano que vem. Deu destaque aqui no mundo esportivo esta semana, neste fim de semana. Que coisa, né? Os grandes destaques. Aqui, olha só, Portugal empatou, gente, com a Ucrânia. E veja o que tudo dá o grande destaque aqui no mundo esportivo, né? O mundo político ou o mundo esportivo, né, gente? Os destaques do momento, né? Prisão de Michel Temer, primeira data FIFA de 2019 importante aí. Né? Temos preparações, tudo tem um começo, né? E aqui o que eu postei da meu esporte aeronáutico durante essa semana aí, ó. Alguns vídeos de avião. Olha aqui, ó, um Atlas Air. Muito bom. Vou aqui para meus status, olha aqui, ó. Cleito Pascarelli, Cirandeira Bela. Olha só, Cirandeira Bela é um magnífico lugar. Muito bom. A gente vai visitar aos poucos estes balneários, essas pousadas, que é sempre um luxo de a gente passar, às vezes, algum fim de semana ou umas férias boas, né? Sei que a gente já não tá mais em época de férias, mas faz parte aí faz parte também aí de quem gosta de conhecer e pegar o conhecimento com o futuro aí, né, gente? Até dei uma dica para uma amiga minha que veio lá da Bahia e conheceu e amou pra caramba. Que coisa. Então, tá aqui, ó. Natália Nascimento aqui, ó, os bastidores do Magazine aqui, o programa da TV A Crítica. Tati Coração aqui, ó, postando aqui algumas coisas aqui. Até o dado dela de internet consumiu bastante, né? Fica andando por aí. Para quem anda por aí, precisa de ter um pacote bruto. A gente fala bruto aqui é que é alguma coisa grande, tá? Big. Bruta mesmo. Eu peguei o maior costume de falar isso. Que coisa. Meu Instagram aqui tava entupido de coisas para destacar aqui no programa de hoje, ok? Mas agora vamos para o meu WhatsApp, porque o meu WhatsApp também tá entupido. E vamos ver aqui algumas publicações aqui no meu grupo de aviação. Grande destaque aí, rolou aqui mensagem de Max Cardoso, Rick Souza, Gabriel Ferreira, Reinaldo, Otávio Augusto, meu amigo Otávio Augusto, show de bola, Antônio Levi, Elton Rodrigues, trabalha na Latam Cargo, Júnior Gomes, muito bom, Júnior Gomes, Matheus Henrique. Vamos dando uma subida aqui, olha só aqui, ó. Meu amigão Danilo, aí de Recife,
Guilherme Cavalcante, aqui de Manaus também. Eric. Felipe Carvalho. Rick Souza. Thiago Soares. Meu primo, vamos dando uma subida aqui. Olha aqui meu amigo Danilo dando uma disputa durante esta semana. Tá dando um grande avanço aí na sua carreira. Muito bom, coisa boa. Olha aqui, ó, postei algumas coisas aqui. E aqui no grupo Família Boa. Salve minha mãe, Valdiz Aquino, que breve tá fazendo aniversário aí na próxima semana. Minha prima Nayandra, quem fez meu aniversário esta semana foi meu primo Miguel, que é o irmão da prima Nayandra, que também é meu primo. Muito bom, feliz aniversário ao meu primo Miguel, minha prima Priscila, minha tia Francilene, que recentemente estavam aí pelo Nordeste brasileiro. Tia Francilene, prima Priscila, o rei do Forró Bate, estavam aí pelo Nordeste brasileiro, estavam curtindo Salvador, Fortaleza, e recentemente já voltado para Manaus. Muito bom, curtiram aí semanas felizes. Prima Vitória, aqui por Manaus, tia Cleia, aí por Itacoatiara, tio Francisco, tia Fabrícia, meu primo JP, fazendo aí 1 ano e 1 mês, Thiago Soares, Ava Albano, meu primo Luciano, meu primo padrinho, show de bola, Otávio Augusto, tô vendo aqui alguns status aqui, ó, Daniel Vieira aí de Recife, Danilo, spotters interessantes, né? Muito bom. E a tia Francineide aqui postou uma homenagem à minha tia Nete, que ontem fez 3 anos que se foi, gente. A tia até destacou aqui lá em 2016 que minha tia tinha falecido. Triste, né, gente? Que coisa. E agora vamos fechar aqui. Tá te mostrando preocupação, né? E agora vamos fechar com o meu YouTube aqui, que chegou um vídeo novo esta semana. Aqui, ó, 2 aviões do grupo Latam Cargo. Aqui, ó. Registramos aqui. Olha aqui, ó, já tá tudo disponível aqui. O Latam Cargo do modelo N538LA. Prefixo, né? Modelo, que o modelo é 767. Ainda os vídeos aqui da última operação do Avianca Brasil Cargo aqui em Manaus. E a demonstração do meu novo celular. Ok? Muito bom. E agora vamos para o meu programa mesmo aqui, que está com o programa da semana passada aqui, lançado, completo. Show de bola, olha aqui, ó. Muito legal, né, gente? Alguns estaduais aqui, notícias esportivas, as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque, grandes destaques, as loterias. Show de bola, né, gente? Muito bom. Então, obrigado pela audiência de todo mundo aí e que vamos seguindo em frente, ok? Então, muito bom. Então, senhoras e senhores, terminamos aqui os salves no final do programa. Então, chegamos aqui na parte final do programa. Estamos aí com um tempo bom de programa, o tempo de sempre. E estamos chegando ao final de mais um mês. Hoje ainda é dia 23, só que aí vai chegar até o dia 30. Ainda vamos ter um programa neste mês de março. A Semana Santa ainda tá. A semana está no período da quaresma. Sabe qual é o período da quaresma? É o período que é o período entre o carnaval e a Semana Santa, até o domingo de Páscoa. Este ano não vai ser no final de março, graças ao carnaval ter sido agora no início de março. Enfim, vamos observar aqui que a Semana Santa vai ser dias 18, 19, 20 e 21 de abril, ok? Muito bom, ok? Então a gente falta aí mais umas 3 semanas até a gente chegar lá, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, estamos encerrando aqui o programa do Felipe Aquino deste dia 23 de março de 2019, ok? E semana que vem tem mais programa do Felipe Aquino, ok? Então até lá, tchau!